Como muita gente já sabe, o encontro de Joana de Ângeles, que a gente chamava de Amor à Vida, e ainda é o Amor à Vida, é um encontro que já acontece na nossa casa praticamente desde que a casa nasceu. E, portanto, é um encontro que muita gente já participou e sempre se conectou com amor. E hoje nós vamos falar de amor o tempo todo. Hoje nós estamos sendo recebidos por Jesus aqui na nossa casa. E Joana de Ângeles provavelmente está a nos dar o suporte necessário para que a gente possa fazer esse encontro de almas, o melhor encontro nesse dia e nessa hora. Então, que nós possamos iniciar com muita paz nos nossos corações, com muita harmonia na nossa mente. E nós vamos iniciar o nosso trabalho fazendo uma leitura em forma de jogral para vocês. Eu vou chamar, então, as nossas coordenadoras. O psiquismo divino flui através de mim. Deus me sustenta e me conduz em todos os dias da minha vida. Há um fluxo e refluxo de força que me percorre o ser e me impulsiona ao prosseguimento. De mim depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. Submetendo-me a essa força vital, tudo me torna acessível. E poderei chegar ao bom termo das minhas aspirações em paz. A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Quando se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna. Liberação de conflitos. Saúde emocional. Por luzir como uma estrela na imensidão sideral. O ser humano que pensa tem deveres para com a vida. Iniciando-a nas responsabilidades em relação a si mesmo. Ao ato de viver e de sentir, de compreender e amar. Somente se pode ser livre e feliz quando se ama. O amor é diretriz de segurança para as metas sublimes da autorrealização, da autoconsciência. Sem ele, o amor, a existência terrena perde seu significado libertador e iluminativo. O amor, como solução, é o único recurso de que o ser humano pode dispor. Joana de Ângeles. Nesse momento, diante da força das palavras de Joana de Ângeles, vamos entrar em comunhão com essa equipe amorosa da Casa de Jesus Gonçalves e vamos então realizar, nesse instante, o nosso momento de harmonização e finalização com a prece.
Esse momento de harmonização é um momento onde nós vamos fazer o que nós chamamos de respiração consciente. Então, nós vamos iniciar esse processo fechando os nossos olhos físicos, deixando o nosso corpo ereto, uma postura firme, uma postura harmoniosa. E ao fecharmos os olhos físicos, nós abrimos os olhos da alma e deixamos que os nossos olhos internos resplandeçam em amor. E dessa maneira, nós começamos a perceber a nossa respiração. Inspirando harmoniosamente e expirando harmoniosamente. Não é necessário respirar de forma diferente, apenas tenha consciência da sua respiração, inspirando e expirando. Inspire em 3 tempos. 1, 2, 3. Expire em 3 tempos. 1, 2, 3. Inspire. Expire. Harmoniosamente. Se vierem pensamentos à mente, não se preocupe, apenas se desprenda deles. Eles vêm e vão. E torne a observar a sua expiração de forma tranquila. Nesse tempo de 3, inspire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Mantenha essa respiração. Sinta o seu corpo bem estabelecido na cadeira onde você está sentado ou sentado. E se permita nesse instante perceber as suas sensações corporais. Sem fazer julgamentos ou críticas. Apenas perceba. Perceba-se internamente. Respire, inspirando e soltando o ar. Perceba o movimento do abdômen ao respirar. Inspirando, o abdômen cresce. Expirando, o abdômen encolhe. E dessa maneira nós vamos sentindo a sintonia de Deus em nós, o nosso Deus interno. E assim, harmonizados e harmonizadas por essa respiração consciente, nós entramos em sintonia com a amorosa casa de Jesus Gonçalves, que nos conduz. E nesse momento, só podemos entrar em prece e em comunhão com toda essa equipe e, acima de tudo, com Jesus e com Deus, nosso Pai. Pai de infinita bondade e infinita misericórdia, aqui estamos nós mais uma vez, Senhor, a agradecer-te a vida, a agradecer-te a possibilidade de respirar, a agradecer-te a possibilidade de estudar, de expandir a nossa consciência. Que a tua luz, através do Mestre Jesus e de toda a equipe espiritual, possa resplandecer em nós nesta manhã e que nós possamos sair daqui melhores do que quando entramos, na graça de Deus. Vão abrindo os olhos devagar, no seu tempo, tranquilamente. Bem, todos bem? Tranquilo? Podemos dar início, então, à nossa programação. Nós temos uma programação onde a gente vai falar um pouquinho agora, é uma palestra interativa,
O nosso tema, vocês sabem bem, é Jesus, o revolucionário do amor. E depois que a gente fizer essa palestra, a gente vai ter um pequeno intervalo de 20 minutos e, após esses 20 minutos, a gente retorna para uma atividade dinâmica que a gente vai fazer no próprio salão. Ok? Então, nós vamos começar com Jesus, o revolucionário do amor. Mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre Jesus. Pode passar ela botou aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo passar isso. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o Jesus. Não quero passar ainda. Não consigo voltar. Estamos aqui, então, para conversar sobre esse Jesus, o revolucionário do amor. Nesse período que nós vamos ter para a gente conversar, nós vamos tentar perceber, tentar não. Olha, eu falando o verbo que eu sempre falo que não é para falar, né? Quem tenta não faz. Não é isso? Então, nós vamos fazer o entendimento desse revolucionário do amor e entender melhor cada vez mais, porque a gente fala de amor há muito tempo em Joana de Ângeles. Não é uma coisa que a gente está falando hoje pela primeira vez. Né? Então, quem está acostumado com o curso de Joana de Ângeles, com certeza já ouviu o amor em vários momentos, em vários livros de Joana de Ângeles. Então, nós vamos iniciar com essa primeira frase, que diz assim: toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor, que é de procedência divina. Isso aqui já dá assim para a gente conversar um montão, né? Porque o amor é de procedência divina. Eu costumo falar, isso está lá no livro que a gente está estudando esse ano, Amor, Imbatível Amor, que o amor é o substrato divino. Então, quando a gente foi criado como espíritos por Deus, ele colocou esse tempero do amor. Por isso, o amor é de procedência divina. Então, o amor, na sua essência, é de procedência divina. O próprio ato da criação é um ato de amor, né, gente? O próprio ato da criação. Deus é amor. Deus é amor. Portanto, nós somos o quê? Amor. Às vezes é difícil, né? Como é difícil, né, Márcia? A gente pensar que a gente é amor, vendo tanta coisa acontecendo no mundo atual, né? Mas nós somos amor. E aí a gente vai entender que tipo de amor nós somos. Você é boa, irmã. Diz para a gente que, na perspectiva da psicologia profunda, porque a gente está se baseando no estudo do ano passado, que é do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E a gente tirou algumas ideias do livro para trazer aqui para vocês. Na perspectiva da psicologia profunda, ai, meu Deus, o ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o self. Isso aqui é importante a gente entender. Joana está sempre falando para a gente, usando alguns termos da psicologia, e a gente precisa refletir mais a respeito desses termos para a gente poder ter uma absorção maior do que ela está querendo nos dizer. Quando ela fala em iluminar a sombra e fazer prevalecer o self a gente pode pensar como nós, como espíritos.
E a sombra é tudo aquilo que está, de alguma forma, mascarado ou sombrio no nosso inconsciente. No nosso inconsciente. Então, quando a gente fala de sombra, a gente está falando da nossa personalidade. E não é uma coisa negativa em si, é uma coisa escondida, que é diferente de ser negativo. Tá? Então, é algo que está escondido e que a gente precisa trazer à tona para que a gente possa deixar prevalecer o self. Não é, Maria? Exatamente, né, Mar? Que sombra é essa, né? Qual é essa sombra que mora dentro da gente, né? Essa sombra, ela nem sempre significa o nosso lado sombrio, o nosso lado demoninho, como muita gente pensa, né? Ela, às vezes, é aquilo que a gente ainda não entrou em contato. Ela é simplesmente o que nós não entramos em contato, o que nós ainda temos dificuldade de enxergar. E somente através de um processo que Joana de Ângeles nos chama, né, Márcia? Aí, acho que no outro falo. A todo momento é que nós vamos começar a descobrir que sombra é essa. E deixar vir à tona, para que a gente possa se tornar um ser mais espontâneo, mais alegre, mais simples, menos complicado, mais feliz, né? Não é a pilha, não. Não é a pilha, não. Não é, também não é a sombra. Terapia eficaz para a superação da sombra. O amor é o medicamento salutar para o ego enfermo. Estímulo eficiente para o self, que desabrocha soberano quando irrigado pelo fluxo desse sentimento superior da vida. Terapia eficiente para a superação da sombra. Então, é isso que o amor é. É um medicamento salutar. Olha o que a Joana fala para a gente. Não é pouca coisa, não. Entrou. Não. Depois eu chego aqui. A gente se vira, né? Se vira nos três. Então, esse é o... Apoia esse negócio. Agora vocês podem acompanhar, fica melhor, não é? Acompanhando fica melhor. Então, terapia eficiente para a superação da sombra, que nós já vimos que a sombra é aquilo que está dentro de nós, que a gente vem carregando pelas encarnações e encarnações que já tivemos. Às vezes a gente carrega coisas boas, outras não tão boas. Mas o amor é um medicamento para o nosso ego enfermo. É interessante a gente ouvir essa expressão da Joana, porque eu sempre falo, como psicóloga que sou, que o ego não é um vilão. Muitas vezes a pessoa fica, ao ler a Joana e tal, e não ter esse entendimento, vê o ego como um vilão. O ego faz parte da nossa consciência de espíritos encarnados. E o ego é importantíssimo para que a gente possa desenvolver o nosso self, que é a nossa individualidade, nós como espíritos. Então é isso é muito simples da gente entender. O nosso ego fica enfermo, não é não? Fazer, o fazer depende do nosso livre-arbítrio, né? Então, é claro, mas dá para a gente entender bem que esse ego enfermo
É a nossa estrutura psíquica que precisa estabelecer caminhos para modificar. Então, quando ele desabrocha soberano, é um sentimento superior da vida. O amor pode nos ajudar a fazer isso. Mas que amor é esse? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Que amor é esse? Né, Maria? Aqui cabe, sim, a gente refletir muito sobre isso, né? Sobre esse ego enfermo. Porque nós vivemos um momento em que o egoísmo impera na humanidade. O egoísmo que é causador de tantos outros males, né? Então, acho que cabe a cada um de nós pensarmos aqui, como é que eu estou? Como é que eu estou nesta personalidade que me encontro aqui no planeta Terra? Como é que é o meu ego? Porque, às vezes, a gente acha que eu não faço isso, mas é porque eu não quero, eu não faço aquilo, porque às vezes não faz porque é egoísta, porque não quer se comprometer ou não quer se misturar com as outras pessoas. Quantas situações no dia a dia da gente que a gente pensa que a gente está sendo bonzinho e que a gente está sendo manipulador, que a gente está sendo egoísta mesmo, porque o manipulador é egoísta. Ele quer que as coisas aconteçam ao jeito dele. E somos assim. Então, acho que aqui cabe a cada um aqui presente pensar em si mesmo, né? Eu, Márcia e todos vocês. Né? Lourdes, né, Lourdes? É. Por que Lourdes? Uma santa, Lourdes, uma santa. Todos nós precisamos. E se a gente fizer a aplicação agora, não é para ninguém falar, mas vamos Só fazer pensar. internamente. Como é que está? Como é que está esse trabalho interno que a gente precisa fazer para conquistar esse self desabrochado e harmonioso? Deixar o espírito falar mais alto, Deixar né? o espírito. A essência divina. Jesus, o homem, eu adoro a Joana de Ângeles quando ela fala assim, e bota Jesus numa posição onde nós podemos nos aconchegar e dizer, está junto de nós, ele não é essa coisa lá que muitas vezes a gente colocou nos nossos antepassados, Jesus como algo muito, muito inatingível. Não, Jesus é atingível porque ele é o homem e fez-se exemplo mais vívido do amor de que o mundo tem notícias. Então, nós temos Jesus, a gente tem lá no Livro dos Espíritos o nosso modelo, né? Está lá, é uma perguntinha que todo mundo lembra, eu não sei, não faço ideia de qual é o número da pergunta. Não me pergunte também. Não tenho essa lógica, acho que eu só sei uma pergunta, e mesmo assim, às vezes, eu erro. Para 919. Mas eu acho. E tem outra que eu sei também, que é a da consciência, está na nossa consciência, que é a 621 ou 20, alguma coisa. Então não sabe tanto. Opa, né? Ela sabe tudo. Olha, Santa Maria, eu acho que a gente pode chamar as duas para continuar. Com certeza, com certeza. O que a gente está fazendo aqui? Eu estava falando daquela em que Kardec pergunta qual seria o modelo. E os espíritos dizem simplesmente que é Jesus. Então, ele é esse nosso modelo de amor. E qual foi o amor que Jesus mostrou para a gente? Foi o amor apego? Foi o amor restrito aos nossos familiares? Foi o amor restrito a um grupo? Ou foi um amor que não tem condição? O que Jesus mostrou para a gente? Esse amor vívido. Não é, Maria? Claramente ele mostra para a gente isso, lá há mais de 2000 anos. E o que a gente faz com isso nesse prazo todo, que com certeza
estamos encarnando e desencarnando nessa situação. O que a gente está fazendo com esse ensinamento de Jesus? É para a gente refletir. Nós conseguimos amar em alguns momentos incondicionalmente? Alguém aqui diria: não, eu acho que eu consigo amar incondicionalmente nessa situação. Pode levantar o dedo, quem tiver. Ninguém levantou o dedo. Ninguém levanta o dedo. E agora? Né? Pois é, está na hora da gente pensar. Mas é condição. É uma condição. É condição. O incondicional, Jesus mostra isso muito claramente quando ele fala: quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Né? Ele fala isso claramente para a gente, ele deixa claro. Alguns até acham que Jesus foi meio estranho, meio estranho. Meio, né? Tem gente que vê esse ensinamento de Jesus e diz assim: pera lá, né? Como é que é isso aí? Não vou lá ver meu pai, minha mãe, vou ficar aqui com a galera, com a coletividade aqui. Como é que é isso? Né? A gente vai entender esse amor que Jesus traz para a gente. Agora sim, a que eu gosto. Gente, o que vocês sentem olhando para essa figura? Acho que a gente podia começar assim, Pode falar, é interativa a nossa palestra. O que vocês sentem? Ai, eu sinto tanta coisa, vocês não sentem, não? Rosângela? Amar é abrir o coração sem reservas. Você abre o seu coração sem reservas? Não. Alguém aqui abre o coração sem reservas? Tem alguém que abre o coração sem reservas? Sem reservas, né? Abrir o coração de vez em quando a gente abre. Mas sem reservas, a gente consegue amar o inimigo? A gente consegue entender as situações complexas da vida, de animosidade, de maldade? Jesus compreendia, não é, Maria? Pois é, e a gente fica pensando, né? Até com os nossos queridos, os nossos, que convivem com a gente no dia a dia. Vamos lá, vamos pensar nisso. Será que a gente ama esses nossos sem reserva? Porque, gente, se a gente parar para pensar, é amor, ciúme. Olha lá, tem alguém fazendo assim. É amor, ciúme, né? Não é, Daniel? Amor, ciúme, amor, apego, né? Cobrança, crítica. Gente, quem nunca critica o seu próprio filho, ou nunca critica o seu irmão, ou nunca critica o seu amigo, não é, Márcia? Maria, é com expectativa. Sempre. Sempre. Não é sem reservas, é não com expectativa. Exatamente. Rosângela falou certinho, é com expectativa. Fala, Lourdes. Ih, lá vem ela. Não foi amar, é abrir o coração sem reserva. Esse coração, né? Esse coração inflamado. Qual foi a emoção que veio quando você viu esse coração em chama? Isso é possível? Alguém mais sentiu alguma emoção calar ao ver esse coração? Alguém mais teve alguma sensação do tipo: meu coração pode ficar em chamas de amor? Pode. Tirou, né? Jesus tirou a nossa calma. O que você quer dizer com isso, hein, Lourdes? Tirar a calma é tirar você do sofá, da acomodação. Tirar da acomodação significa que a gente precisa fazer o quê? Transformar.
transformar. Então, conseguir ter esse coração em chamas de amor, sem reservas, exige transformação. Estou transformando? Pergunta para a gente se fazer, não para responder para nós, né, Maria? É isso mesmo. Cada um refletindo aqui. Transformar. Mas eu penso que tem que começar pela autotransformação, até para poder abrir o coração ao outro sem reserva. Claro, a gente está falando de transformação, não é? Ninguém transforma o outro, né, Rosângela? Alguém aqui consegue transformar o outro? A gente tenta, que a Maria até falou, manipulação. Principalmente em família. Família é um núcleo que é danado para ter manipulação. E a gente acha que está fazendo bem, né? Não, eu estou fazendo isso pelo meu filho porque eu amo ele demais. Márcia, até lembrei de uma situação que uma amiga minha, ela chegou conversando comigo sobre a relação dela com o filho e coisa e tal, e aí ela disse que... Aí nós estávamos num determinado ponto da conversa, disse, Maria, eu tenho que ir embora correndo. Eu falei, por quê? Porque ele vai viajar essa noite e eu preciso fazer a mala dele. Eu falei, que idade tem seu filho? 28 anos. Aí eu falei, você não acha que ele deveria fazer a mala? Não, ele não vai conseguir. Sem mim, ele não consegue. Nossa, olha só, Olha, que exemplo, e a gente Entende? veste a carapuça, tá? quantas vezes a Alguns gente de vai nós vai esquentar vestir essa comida? carapuça. Estou vendo gente aqui já se abanando, tá? Tem gente que veste a carapuça. Porque esse exemplo que a Maria deu é um exemplo corriqueiro. E que a gente acha que está fazendo por amor. E aí a gente cria filhos dependentes para o resto da vida. Já pensou nisso? Né? Então é uma coisa para a gente pensar. Amar é abrir o coração sem reservas e deixar que o outro se transforme no seu próprio tempo. Podemos continuar. Inclusive, assim. só uma coisa, Márcia, que está me vindo. É um ato de muito egoísmo. Porque você prende uma criatura também, você não deixa que o outro cresça. Isso é amor? Pois é. Aí vem a pergunta, né? É amor isso? Aí Jesus, a Joana diz para a gente, Jesus, na condição de peregrino, isso também é espetacular. Ela chamar Jesus de peregrino do amor. Né? Então, Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos com a exteriorização do amor em forma de compaixão, bondade, carinho e entendimento. Isso é algo que a gente destaca porque é primordial. A gente está falando aqui tem vários pontos importantes nisso aqui que a Joana trouxe para a gente, quando ela fala desse Jesus peregrino do amor. O que é ser peregrino? É aquele que sai sem rumo, caminhando um destino caminho incerto, mas ele é o peregrino do amor. Porque é um rumo incerto para essa humanidade terrena? Parece que sim, né? Parece que ele, como peregrino do amor, ele vem trazendo para a gente o exemplo do amor a seguir. Mas nós, resistentes, egoístas e ainda muito necessitados de transformação, insistimos num amor micro e não num amor macro de Jesus. Porque se ele era o peregrino do amor, ele é o peregrino do amor, ele vem trazendo esse amor
constantemente para nós. Constantemente. Ele vem trazendo isso a todo momento. Não é, Maria? Então, quando ela fala aqui que demonstrou que é possível curar as feridas do mundo, olha só, o amor que Jesus mostrou para a gente, ele dá essa possibilidade de curar as feridas do mundo e dos seres humanos, com a exteriorização de quê? Em forma de quê? Compaixão, bondade, carinho e entendimento. Fala, Vera. Vai dar para todos. Aí já não é o amor, né? Não é compaixão, não é bondade. Né? O quanto que Jesus tinha de compaixão. Hoje em dia tem se falado muito em compaixão, principalmente na área da neurociência, da meditação, do mindfulness, tem se falado muito da compaixão como uma forma de você trazer essa paz interior. E isso a gente já fala há tanto tempo sobre essa questão. O que é a gente ter compaixão? Né? E autocompaixão. Não é só compaixão, porque a compaixão ela vai além da empatia. Ela vai além de você ter simpatia ou empatia. A compaixão você é estar com o outro genuinamente. Era assim que Jesus fazia, é assim que Jesus faz. Ele está conosco, independente do que você faz. E muitas vezes se confunde pena com compaixão, né? Isso é importantíssimo. Pena com compaixão. Não é legal. Pena, dó. Ai, tem tanta pena daquela pessoa assim, assim, assado. Exatamente, já a Lourdes falando aqui, se coloca acima do outro. Quando a gente sente pena, você se coloca acima. E não é isso. Compaixão é você estar junto. A pessoa está sofrendo, e não é sofrer junto, não é isso, não. É estar junto no sentido de você acolher. Por isso que a gente precisa da autocompaixão. É o autoacolhimento. A pergunta fica: eu faço isso comigo mesmo? Eu tenho essa autocompaixão? A bondade, o entendimento, o carinho? Eu tenho isso? Eu faço isso comigo? Porque eu preciso fazer isso comigo. Senão, como é que eu vou doar alguma coisa ao outro se eu não consigo fazer comigo mesma? E se a gente parar para pensar na palavra compaixão, né? Compaixão. De onde brota a paixão? Do coração. Então, é quando você entrega o seu coração ao outro. A compaixão, você entrega o seu coração a você mesmo, quando é autocompaixão, se respeitando, se amando, se valorizando, e ao outro, respeitando o outro, valorizando o outro, sentindo a dor do outro, mas não se misturando com ela, né? Ajudando naquilo que é possível. A Márcia vai caminhar aí, a gente vai falar mais sobre isso, né, Márcia? O amor dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam imunoglobulinas que imunizam o ser em relação a diversas infecções, enquanto vitalizam o emocional e o psíquico, afinal, de onde dimana essa energia poderosa. O amor dinamiza os potenciais internos do ser, né? E isso aqui é muito fácil da gente sacar, né, Márcia? Vou falar aqui um instantinho. Quando a gente tem uma emoção ruim, deletéria, por exemplo, alguém te apronta alguma coisa e você fica com uma raiva danada naquele momento. A sua vontade é partir para cima da pessoa, né? O que acontece com o teu corpo físico?
que acontece? O coração dispara, o estômago dói, dor de cabeça, você chega às vezes a ficar enjoado. Aquilo atinge o seu corpo físico de uma forma violenta. E aí, se a gente fizer a comparação com os sentimentos opostos, com as emoções opostas, né? Se, ao invés de eu sentir raiva, eu sempre procuro entender, compreender, não que eu não vá me posicionar nas situações, vou, mas eu procuro entender a posição do outro, eu procuro compreender, eu vou com meu carinho explicar, eu vou com meu amor falar daquela situação. O que acontece com o nosso organismo? Ele vai reagir da mesma forma que reagiu na raiva? No ressentimento? Na mágoa? Não. Ele vai se nutrir. Por isso é que diz assim, o amor dinamiza os potenciais internos do ser. E tudo é colocado em movimento de uma forma positiva. E o amor provém de onde? Desse emocional e desse psíquico. Então, quando nós vamos corrigindo essas nossas imperfeições, que a gente começa a fazer um trabalho de autoconhecimento e começa a travar uma batalha com a gente mesmo, né? Para não deixarmos esses sentimentos deletérios, ruins, se manifestarem dessa forma ruim, para a gente trabalhar isso em nós, a gente começa a perceber que a nossa saúde começa a mudar. E essa saúde é a saúde integral. O que é a saúde integral? É você estar bem fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Então, quando nós fazemos esse tipo de trabalho, reconhecendo os nossos defeitos, as nossas imperfeições, a nossa maneira de responder ao mundo com emoções exageradas, com emoções não boas, quando a gente toma consciência disso, é o primeiro passo para a nossa saúde integral. Porque aí a gente começa a se conscientizar de que eu preciso melhorar para me sentir melhor, e você vai perceber, poxa, hoje eu não reagi dessa forma, olha, eu não estou sentindo taquicardia, eu não estou sentindo dor de cabeça, né? Então, o amor, ele potencializa tudo que você tem de maravilhoso no seu físico, e o nosso físico também é maravilhoso, né? A gente precisa pensar no espírito e no físico, porque, afinal de contas, é esse corpício aqui que nos recebeu, né? Que recebeu o nosso espírito. Ele está morando aqui por um tempo. Então, a gente tem que cuidar da melhor forma possível, tem que trabalhar essas emoções, porque senão elas vão se refletir nesse corpo, com toda certeza. Quem nunca aqui, levanta o braço, quem nunca teve uma emoção violenta, uma emoção que não é boa, e não sentiu nada, e sentiu alguma coisa fisicamente? Tem alguém? Quantas vezes a gente se estressa, fica ansioso, briga no trabalho, responde mal a pessoa que está do nosso lado, aí a gente chega em casa, como, gente? Arrasado, com dor de cabeça, desvitalizado. Quer dizer, aquilo só fez mal para quem, realmente? Para nós, né? Então, por aí a gente começa a trabalhar o auto-amor. Quando a gente começa a fazer essa associação, não, peraí, quando eu me estresso demais no trabalho, eu chego em casa com dor de cabeça. Não posso permitir isso. Entende? O trabalho não, parece uma coisa assim, extraterrestre, assim, fazer esse processo de autoconhecimento. Mas não é não, porque são nas pequeninas coisas, muito pequeninas do dia a dia, que a gente começa, para depois a gente fazer com coisas mais grandiosas. Maria, aí ela vem e diz assim:
todo esse concerto com C, tá? Não é de consertar, é concerto harmonioso, de afetividade, inicia-se no respeito por si mesmo, na educação da vontade e no bom direcionamento dos sentimentos. Lembrando aqui que sentimentos é do espírito. E a gente usa a palavra sentimentos também para falar de emoções, mas emoção é do espírito encarnado, é da personalidade. Então, a nossa personalidade tem emoções conflitivas, como a Maria estava colocando, que faz com que a gente fique doente, passe mal depois de alguma situação. E, às vezes, nem teve uma situação muito específica e a gente sente assim porque são aquelas coisas que estão lá no nosso espaço sombrio, ou seja, na nossa sombra, aquilo que a gente ainda não dá conta. E aí ela vem e diz para a gente fazer isso, a gente precisa ter respeito por nós mesmos. O que ela quer dizer com isso? Muita coisa. O que é ter respeito por si mesmo? Às vezes a gente não tem. E educação da vontade, porque a vontade, ela é do espírito, mas a vontade pode ir para um lado ou para o outro, não é? Que tipo de vontade eu tenho? É uma pergunta. E direcionar o direcionamento dos sentimentos é a gente elaborar as nossas emoções de acordo para que o nosso self, lá que a gente falou lá no início, para que o self fique harmonizado. Esse é o concerto. Concerto com C. Porque é como se fosse uma orquestra sinfônica fazendo aquela música mais sublime e mais perfeita. E é o que a Joana fala para a gente que a gente precisa fazer. Nesse sentido, esse sentido de alto amor se transmuda em alo amor, alcança a etapa mais elevada, que é o amor a Deus, acima de todas as coisas e condições. Isso aqui, gente, é uma coisa que a gente fala e repete. A gente tem lá o mandamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Joana pega e faz essa inversão. Não é uma inversão, tá? Eu estou usando aqui uma palavra que talvez não seja muito justa, mas é assim, se eu não faço esse processo do auto-amor, da transformação, desse direcionamento dos meus sentimentos, dessa possibilidade de respeito a mim mesma, de trabalhar e educar a minha vontade, se eu não faço isso, eu pulo uma etapa preciosa para que eu possa atingir o halo-amor. O que é halo-amor? É o amor ao outro. Então, para que eu faça esse amor ao outro, para que eu chegue ao outro com compaixão, com carinho, com entendimento, como a gente viu agora há pouco, eu preciso fazer em mim. Eu preciso ter a autocompaixão. Eu preciso ser bondoso comigo mesma. Eu preciso encontrar o melhor de mim. Não é, eu tenho que ser perfeito. Ninguém consegue ser perfeito no plano que nós estamos. Então, é conseguir o melhor de mim, trabalhar as minhas emoções. E aí que o amor de Deus chega. Que aí você consegue ter Deus dentro de você, o eu superior, e você consegue fazer esse dinamismo do amor que a Joana fala tanto para a gente. Conclusão, né, Márcia? Primeiro, desenvolver o auto-amor. Quando a gente desenvolve o auto-amor, a gente consegue desenvolver o amor ao próximo, aí realmente amar verdadeiramente Deus, né? Aí vem ela e diz assim, Jesus é o amor humanizado. O que ela quer dizer com isso?
que ela quer dizer com isso? Falem, podem falar. Ele deu já certo. Mas o que é esse amor humanizado? Fala, Rosângela. A gente vê assim, porque você olha o amor como se fosse algo bem espaço, né? Então, eu entendo que Joana diz assim, Jesus é esse amor espaço que a gente acha que está humanizado. Você olha Jesus, você ama Jesus, Jesus é o maior exemplo, como é dito, né, no livro do Espírito. O amor é isso. A figura dele, os atos dele, o que ele escreveu, o que ele deixou, né? Porque às vezes a gente vê o amor, aí fala, como que eu pego esse amor modelo? É o Jesus homem que ela fala tanto para a gente, esse Jesus próximo de nós. Esse é o amor. E quando fala do Jesus como amor humanizado, está falando disso, é exatamente isso que você está colocando, Rosângela. É esse amor mais próximo. Tira ele lá do lugar, eles ensinaram que ele estava muito longe e colocaram ele só. Ele está aí, ele está muito mais próximo. Exatamente. Exato. Isso. Exatamente, é isso. Jesus está aqui conosco. Fala, gente. Exatamente, perfeito. Perfeito. Não sei se vai gravar isso aí, mas Tá bom. mas é bom. Uma revolução pelo amor suplantou tudo quanto antes for apresentado pelo pensamento histórico e pela ética. Aqui a gente dá continuidade ao que a gente estava falando, desse Jesus próximo. Então, Jesus traz para a gente essa revolução do amor, porque suplanta todas as teorias anteriores. Eu costumo dizer que não é à toa que a história se divide entre antes e depois de Cristo. Mesmo porque, né, Márcia, ele chegou numa fase da humanidade que tudo era olho por olho e dente por dente. E aí ele veio com essa proposta, ele revolucionou. Ele revolucionou a humanidade. Ele revolucionou os conteúdos da época. E aí a gente vem com ele. O homem Jesus totalmente livre da sombra individual como da coletiva. E aí? Legal isso, né? Não se conecta. Exatamente. Ele não absorve e a gente sombra pode fazer a coletiva. mesma coisa. Podemos, né? Não podemos? Podemos. Não é possível? Ele não é sobrenatural. Nós podemos trabalhar a nossa sombra individual para que a gente não faça parte desse rol coletivo sombrio que a gente tem nessa humanidade terrena ainda. Fala, Geni. Espera aí que eu vou levar aí. Espera aí que eu quero que fique registrado. É porque desde o início eu não sabia que poderia interagir, então eu fiquei quieta. Mas desde que foi colocada a palavra sombra, me veio aquela definição, que fomos criados simples e ignorantes, né? A simplicidade a gente quer alcançar, não é? Mas é a ignorância que, para mim, é a sombra. Eu pensei nessa forma. Faz sentido, sim, Geni, faz sentido você
ver a sombra como também a ignorância. Por quê? Porque se está no inconsciente, tá? Você está ignora. ignorando, Tá? Então faz sentido, exatamente. É algo que está ignorado por você. Seja por que motivo for, está ignorado, está lá no espaço do inconsciente. Você precisa trazer isso para transformar. Para que você faça a transformação, você precisa fazer isso. Ok? Até porque, Márcia, a gente só consegue mudar aquilo que a gente tem consciência. Lógico. Exatamente, Sônia. Lógico. Só conseguimos mudar aquilo que temos consciência. Então, a gente precisa trazer para a consciência. Perfeito. Né? Sim. Sim, eu acho que essa coisa que você colocou da terceira revelação, a gente amplia isso para o que o mundo vem apresentando. Né? Não se restringe puramente ao espiritismo, no meu entender. Tá? Aqui a Márcia falando. Não se restringe ao espiritismo, se restringe a todas as ciências que circundam a humanidade e que são... estão fazendo o trabalho para que a gente possa se tornar o melhor dentro desse planeta de provas e expiação, que um dia vai se tornar um planeta melhor. Agora, você falou uma coisa certa, Geni, né? Geni, cada coisa vai acontecendo no momento em que a humanidade está pronta para compreender aquilo, né? Então, porque senão é dar pérolas aos porcos, né? Como diz lá no Evangelho. Já agora eu vou... Nós temos a sombra, temos Jesus e temos esse ser, não vou dizer espírito, não vou dizer homem, vou falar em ser, que aqui no planeta Terra veio há 2000 anos, nos trazendo uma mensagem de amor, de compreensão, de compaixão, de entendimento. Ele falou, mas ele, para além disso, ele, homem, o que é que ele fez? Ele foi a palavra viva de tudo aquilo que ele falou. Ele mostrou em ações, manifestando o homem que ele era, em comparação com aquilo que ele falava, que o Espírito falava. Essa é aquilo que nós temos que imaginar e ver desse homem, desse Espírito que desceu e esteve entre nós e que nós o matamos. Muito Perfeito, bom, Zé. perfeito. Perfeito, é exatamente isso, né? Então, o que a gente está fazendo? Vamos lá. O seu olhar percussiente alcançava o cerne da criatura ali, identificando reais conflitos. Jesus, como já foi falado, tinha esse como modelo, como aquele que é o arquiteto do planeta, aquele que veio para nos mostrar muitas coisas. Ele olhava e tinha ciência do que estava a acontecer. Ele via por trás do que estava, né? Por trás, pela frente, por todos os meios. Por isso que a Joana o chama de psicoterapeuta, né? Esse por olhar é sem preconceitos. Importante isso. Esse olhar percussiente é o olhar bondoso, de compaixão, de entendimento que Jesus tinha na sua mais pura essência. Isso aí. Tinha, não tem? Parece até nós, né, Márcia? Porque nós olhamos para o outro, primeira coisa que a gente vê é o defeito do outro.
E depois aí que a gente vai com a compaixão, Isso dependendo do outro. dependendo do outro. Ainda não é assim. Isso aí, dependendo do outro. Parou, Márcia? E como, né? E é interessante, Mas acaba até tão essa rápido. figura, bom, a gente sabe que é uma É. figura, tá? Mas a forma que, como ele olha para aquela pessoa que está de costas, parece dar a sensação assim, que é como um olhar de pura Expressão, humanidade, né? né? E penetração, né? Isso Penetração. daí. E é isso que às vezes a gente não entende, Isso. que é dessa forma que ele nos olha. É. É isso aí, né? É dessa forma mesmo que ele nos olha. Então, aí nós podemos pensar assim, mas como que eu chego aí? Ele já disse, né? O Joana traz lá, respeito a si mesmo, a bondade, o trabalhar interno para que você, primeiro, também olhe para você com esse olhar que ele está olhando. Exatamente, porque às vezes a gente é muito severo com a gente mesmo, não. Às vezes a gente pega pesado, sabe? Né? Que maravilha. É. Exatamente. Exatamente. É um exercício para a gente, Aí, né? nós, infelizmente, o nosso tempo já está super corrido, e aí, nisso que a gente está falando, eu acho interessante a gente pensar nisso aqui que está escrito aqui. Jesus traz a toda a humanidade a proposta psicoterapêutica preventiva, através da qual seria possível a vivência da saúde integral. Lembra que a Maria falou naquele tópico que fala até da nossa imunodeficiência? Às vezes a gente tem problemas imunológicos em função da nossa emoção desregulada. Isso já é cientificamente comprovado. Então, essa proposta de Jesus é uma psicoterapêutica preventiva, é prevenção, e a gente precisa entender isso. Todo o seu ministério foi um hino de exaltação e vivência da liberdade, da conscientização do indivíduo, de sua autorresponsabilidade diante dos acontecimentos existenciais, dando início a uma forma nova de ver e entender todas as coisas. Autorresponsabilidade. Esta é uma palavrinha importante para nós. Muito importante. Autorresponsabilidade é diferente de sentir a emoção de culpa. É você se responsabilizar pelo seu próprio crescimento. Que é a consciência de responsabilidade que a Joana fala, né? Exatamente. Amar é dever de todas as criaturas e ninguém se pode eximir de fazê-lo. Esse amor deve ser incondicional, chegando à totalidade como experiência de autoiluminação e de autolibertação. O amor de Jesus, homem, integral, total, incomum, aberto aos pensamentos divinos e mergulhado nele. Mergulhado em Deus. Olha que coisa linda isso. Jesus aceitou o ambiente em que deveria viver, mas não permitiu que o mesmo lhe influenciasse a conduta. Isso é bem para nós atualmente, não é? Bem para nós. Não poderia haver melhor modelo para ensinar o amor que esplende na ação da caridade do que a figura do samaritano escolhida por Jesus. Tem alguém aqui que não conhece a parábola do samaritano? Se tiver alguém, levanta a mão. Alguém não conhece?
Todo mundo conhece. É difícil alguém não conhecer, né? Então, é importante a gente colocar isso, porque isso tem a ver com esse amor incondicional. A parábola do bom samaritano fala de amor incondicional, coisa que a gente está em aprendizado. Crer é uma experiência emocional, mas saber é uma conquista da inteligência que experiencia a realidade, não tem esse, e se deixa arrebatar, nunca mais alterando a consciência em torno do que conhece. Então, a gente pode crer, a gente pode ter fé, mas a gente precisa saber. A caridade resulta na lição mais pura e mais profunda do amor de Jesus. Como a Vera falou, a gente tem muitas formas de perceber como ser caridoso, mas a caridade ela está em muitas coisas. Está num olhar percussiente, está no entendimento daquilo que o outro está nos dizendo, está num abraço amoroso, está numa decisão que a gente tenha em favor de alguém, está no silêncio, enfim, está dentro de nós essa possibilidade de amar, e é a caridade, é essa. Essa caridade do dar material, ela faz parte do nosso mundo, mas ela é a mais fácil de fazer. A caridade verdadeira, ela é uma forma de amor maravilhosa, né? Só pratica caridade verdadeira, quem realmente já desenvolveu em si bastante essa semente do amor. Porque a gente às vezes fala, eu vou lá, o centro me proporciona isso, é bom, é um treinamento, é um treinamento. Mas a caridade verdadeira é aquela que é espontânea, que está na gente no dia a dia, em todo momento, em toda situação, né? É o que a Márcia falou muito bem ali. Ela está em tudo, né, Márcia? E agora, gente, a gente está 10 minutos atrasados, mas a gente Já? vai continuar. Vocês estão observando essa imagem? Essa imagem. Eu gostaria até de apagar aqui para a gente ver melhor. Não, apaga essa luz aí, para ver melhor. Para vocês verem melhor. E aí a gente vai lançar uma pergunta que vocês vão simplesmente refletir. Qual é a pergunta? Qual é? O que é a revolução do amor? O que é a revolução pelo amor? Essa é a pergunta. Fica aí na mente de vocês. Nós vamos entrar agora num pequeno intervalo. É um intervalo de 20 minutos. Então, a gente volta às 10h30. Tá? São 10h10, a gente volta às 10h30. Tem uma cantina com coisinhas gostosas ali do lado. Tá bom? Vamos lá. Vamos voltar, senão nós só vamos sair daqui 13h, hein? Não é? Você pegou a florzinha? Claudinha, dá uma florzinha para ela. Só não pode ser o da Rosângela. Pessoal, nós vamos agora iniciar um momento que é de reflexão a partir do texto que está com a coordenação, que é com a Rosângela, Lourdes, Maria, Helena e a Rosilda. Tá? E a intenção agora é, a partir da pergunta que ficou no ar, de tudo que fizemos, desse texto que vai ser trabalhado e de algumas perguntas que vão ser lançadas, vocês vão ter alguns minutos para refletir sobre isso, tá? Podem começar.
Queridos e queridas, a carta não está saindo. Ah, ela tirou o som. 11h10. Onze e 10. Vocês conseguiram fechar? Agora, depois que nós refletimos tanto, falamos de perfeição, de paciência, falamos do revolucionário do amor, chegaram a alguma relação? Chegaram internamente, né? Então, agora nós vamos trocar afetos. Nesse momento, nós vamos trocar afetos entre nós. Então, eu gostaria que vocês se dividissem em duplas, em primeiro lugar, procurando alguém que vocês não conheçam. Não conheçam muito. Não vale irmã com irmã. Não vale marido com mulher. Ok. Todo mundo se achou? Alguém está sobrando? Não vai sobrar ninguém. Ele veio? Ele veio? Ele veio? Ele veio? Ele veio? Ele veio? Não, ele está. Quem será que veio? Vamos ficar em semicírculo. Ele veio, e ouvir. Pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desamadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio
agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Não terminamos. Nós vamos agora para uma próxima dinâmica. Eu vou pedir para que vocês, em silêncio, se organizem em círculos. Pode ser sentado, tá? Mas cada um pega a sua cadeirinha para formar um círculo grande. Cadeiras que estiverem vazias, tá? Continue deixando as coisas, tá? Vamos fazer um... Pessoas queridas, amadas, a proposta dessa dinâmica é o revolucionário do amor em mim. Alguém gostaria, depois dessa manhã, onde fomos brindados com Jesus entre nós, onde fomos brindados com afeto, alguém gostaria de falar o que sentiu ao desenhar ou em qualquer momento desse nosso encontro? Primeiro, é uma satisfação, uma alegria. Uma saudade imensa que eu tenho dessa casa, que me abrigou durante muitos anos. Aqui eu aprendi, nesta casa, com muitos desses que aqui se encontram, a amar, a ser amado e poder distribuir esse amor com aqueles que me rodeiam. Me pediram para fazer um desenho e eu não fiz o desenho. Eu fiz simplesmente essa escultura aqui, que
que representa o chakra do coração, aonde habita todas as emoções de um espírito encarnado. Fico muito grato a essa casa, por toda a minha vida, por toda a minha caminhada. Que Jesus continue abençoando a direção desta casa, a todos aqueles que aqui se envolvem. E, por favor, tenham muita responsabilidade quando ultrapassarem aquela porta ali. Porque esta casa é uma casa de amor. Esta casa é uma casa que abriga espíritos de um valor imenso. E muitos daqueles que ainda não adquiriram esses valores podem aqui se abrigar. Que Jesus Gonçalves habite entre nós, nos trazendo força, alegria, para que possamos, na nossa caminhada, cumprirmos aquilo que aqui viemos fazer. Obrigado. Tem uma musiquinha que fala sobre amor e flor. Aí me veio na cabeça agora. Ela fala assim: o amor é uma flor que nasce no chão da verdade, e quem plantar amor só vai colher felicidade. O amor é uma palavra que sempre chama atenção, mesmo que a gente não queira, o amor tem sempre razão. O amor é um sentimento tão nobre, tão bonito, é nele que eu me alimento, é nele que eu acredito. O amor é uma flor que nasce no chão da verdade, e quem plantar amor só vai colher felicidade. Que lindo, que lindo. Ai, que delícia. Foi uma vantagem que eu tive na hora de a gente abraçar as pessoas. Eu senti passe. Eu recebi não sei quantos passes aqui, e para mim foi muito bom. Teve pessoas que estavam até energizadas mesmo, e para mim foi muito bom. E todos nós precisamos, né? O desenho em si, dentro do tema, eu procurei colocar um sol, a planta, né, a árvore, a água do rio ou do mar, as gramas e um céu estrelado, e um ser humano, que é a criação de Deus, também contemplando toda essa natureza criada por Deus. Então, esse sentimento aqui brotou. O desenho está mal feito, mas o sentimento, o sentimento foi o maior possível, aquilo que eu dei de melhor. O amor. Bom, gente, que Jesus continue abençoando todos esses propósitos de nossa casa. Eu tinha o dever de falar pelo seguinte, porque eu não ia fazer esse trabalho, eu nem vim, não é, Lourdes? Um dia me deu um piripapo aí, na minha terra a gente fala assim, logo direto, piripapo. Aí eu perdi as forças totais, não tinha força nem para levantar. Aí eu falei que eu tenho que comunicar logo para a minha coordenadora para ela arrumar outra, né? Aí a Lourdes me deu maior força, por isso estou aqui. Eu queria agradecer também que eu vim estou vindo de um câncer aí e recebi muita força dessa casa, cada sorriso, cada abraço. E eu também recebi passes magnéticos de uma força muito grande. É por isso que eu estou aqui de pé, devido à força que eu tenho recebido de muitos companheiros, nem sabem, mas quem sabe, né, Lourdinha? Às vezes a gente chega quase aqui chorando.
Mas, olha, gente, estou super feliz, estou indo bem, graças a essa doutrina que nos ensina, que nos sacode, que nos impulsiona, bota a gente para cima. Não posso gastar muito tempo, senão daqui a pouco vão me dar um cartão vermelho. Ó, que Jesus continue abençoando nossa casa, nossa família, nosso trabalho, todos os ângulos que nós estejamos presentes. Isso aí, assim seja. Olha só, eu não estou atualmente, depois da pandemia, eu mudei de casa. Mas eu sempre estou aqui acompanhando os trabalhos, eu faço estudo online do Livro dos Médios, sem parar, tá entendendo? E volta e meia eu venho aqui dar uma força na dona Rosilda, que por acaso é minha irmã. Não, eu que sou irmã dela, ela nasceu primeiro. Então, olha só, o meu sentimento, eu senti muito leve no trabalho, incrível isso, né? Mas eu senti muitas pessoas emocionadas, mas eu senti leveza assim, e alegria no trabalho. Aí, o meu desenho é um coração conectado com a espiritualidade, ali aquele azul, porque quanto maior nosso sentimento, mais elevado, maior é a vibração que a gente tem de alcance com a espiritualidade. Aí eu representei ali. Eu acho assim, da atividade hoje, de tudo, não tem muitas coisas para serem faladas, eu acho, né? De tantas coisas boas que a gente pôde vivenciar, como é sempre o curso de Joana. Já fiz vários, o encontro de Joana. Mas uma coisa hoje me chamou muita atenção, porque quando a gente estuda e que se fala amar ao próximo como a si mesmo, como amar as pessoas que a gente não conhece, né? Afetividade, amor, amar quem a gente conhece. Hoje, quando a Márcia falou assim, vamos abraçar, dar a mão a quem a gente não conhece, que eu já tinha pensado na Andréia, eu tiro o Daniel da coisa e agarro a Andréia, né? Mas aí eu fui nela, né? A gente ficou junto, foi ótimo. Mas durante a roda e que a gente começou a se abraçar, me veio o seguinte sentimento: tem pessoas que a gente ama mais, mas a gente pode amar as outras pessoas também. Quando a gente dá aquele abraço ali, a gente sente amor, né? São amores diferentes, mas a gente ama a todo mundo. Só que tem pessoas que a gente tem mais intimidade, conhece mais, esse amor, ele extrapola. Então, o que eu senti hoje, que caiu a minha ficha, vamos dizer assim, que sim, a gente pode amar qualquer pessoa ao nosso redor, né? Independente de conhecer ou não, só de querer o bem, a gente está amando, é isso. Precisamos dar uma chance para o amor. Quando a gente fala de Jesus como revolucionário do amor, é isso, porque Jesus trouxe uma revolução. E a revolução ela é baseada nessa ideia do amor incondicional, né? E nós temos a possibilidade de ter esse amor incondicional dentro de nós, porque Deus nos criou com esse amor, que é o substrato divino. Então, que a gente possa sair daqui reconhecendo a revolução do Mestre. A gente reconhece a revolução do Mestre? Essa é a pergunta que devemos nos fazer. Bem, queridos, assim, também fiquei bastante emocionada durante todo o trabalho. Foi muito bom estar aqui revendo algumas pessoas lá de trás, também conhecendo outras, abraçando aqueles que eu só vejo virtualmente, que é bom, né, Rô? Enfim, e nós vamos então agora
fechar o trabalho ao estilo Joana de Ângeles. O que vocês acham que nós vamos fazer agora? Meditação, né? Então tá. Então eu peço primeiro que todos se coloquem confortavelmente nessa cadeira, os pés bem apoiados no chão. Sinta-se confortável. É muito importante, durante a meditação, a gente se sentir confortável. E a partir de agora, vamos começar o nosso processo de interiorização. Vamos fechar os olhos. Trazendo a consciência para a respiração. Pode fazer. Inspire e expire. Nós respiramos o tempo todo, mas a gente nem se toca. Então, esse é o momento de perceber, de se conectar com a respiração. Inspire em 3 tempos e expire em 6. Inspirando 1, 2, 3 e expirando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire e expire. Essa respiração, em 3 tempos para expirar e 6 para expirar, ela relaxa automaticamente. Se entregue a esse relaxamento. Repita, faça algumas vezes essa respiração. 3, 6. À medida que você vai respirando conscientemente, vai percebendo o quanto está relaxando. Perceba esse relaxamento em todo o seu corpo, em toda a sua musculatura interna e externa. Deixe seu corpo tornar-se leve como uma pluma. Sinta seu coração relaxando, as emoções serenando. Perceba a mente aquietando. Reconheça-se leve, leve, leve. A alma tranquila, feliz, calma. Sinta-se livre de qualquer tensão física, emocional, mental e espiritual. E com essa sensação de profunda leveza e liberdade, visualize-se na sua tela mental numa encruzilhada, de onde partem várias estradas. Uma de terra batida, outra de asfalto, outra com pequenas pedrinhas, outra como uma trilha no meio de uma floresta, outra subindo uma montanha, outra por sobre o mar, e outras que você pode construir e ver em sua mente. Cada estrada
partindo do ponto em que você se encontra, indo para algum lugar. Você não vê o final de cada estrada. Então percebe que é hora de escolher. Que caminho seguir? Você se sente atraído por uma dessas estradas. Vá em direção a ela e comece a sua caminhada. Você caminha e não olha para trás. Caminhando, caminhando, percebendo a sua estrada. Nela, encontra pessoas, umas conhecidas, outras não. Você vê flores, árvores, pedras, animais. Vá prestando atenção em cada detalhe da sua estrada. Em alguns pontos, você para, observa, e aí continua a sua caminhada. E à medida que você vai caminhando, você vai se sentindo cada vez mais leve. Perceba que da sua mente saem nuvens escuras, que são seus pensamentos pessimistas, negativistas. E essas nuvens que saem da sua mente vão ficando pela estrada, para trás. E você não para, continua caminhando. E ao mesmo tempo que saem as nuvens escuras da sua mente, saem também nuvens escuras do seu coração, deixando para trás sentimentos, emoções pesadas, angústia, medo, ódio, todo sentimento de desamor fica para trás. E você continua a sua caminhada, sentindo-se cada vez mais leve, cada vez mais livre, livre de tanto peso, de tantas amarras. De repente, na sua caminhada, você começa a ver uma luz brilhante, forte, no que parece ser o fim da estrada. E você se sente profundamente atraído por essa luz brilhante e forte e segue em direção a ela. Cada vez chegando mais perto, cada vez mais leve, cada vez mais puro. A luz se torna cada vez mais forte. Você é atraído por ela e você entra na luz. Está sendo completamente banhado pela luz. Você se mistura com ela e você percebe que é a própria luz. E nesse momento de tanta felicidade e alegria e de pura luz, você ouve uma voz doce e amorosa que lhe diz: filho, continue a caminhar
como luz que é agora. A caminhada não tem fim. Você está imensamente feliz, percebendo que Deus, Pai do Universo, te convoca ao caminho da perfeição, da felicidade, do infinito. Neste momento, você percebe que você é só amor. Você é a luz, você é amor. E esse amor não cabe dentro de você. E como a luz não tem limite, ela se expande sempre para todos os lados de você. Sai esse amor se expandindo para todos os lados, chegando a todos os locais do planeta Terra, a todos os seres, encarnados e desencarnados deste planeta. Animais, vegetais, hominais. Você é luz, você é amor. Nesse momento, volta a entrar em contato com a sua respiração. Inspire e expire. Vá trazendo devagarinho a sua consciência para este local, de volta a esta casa de Jesus Gonçalves. Voltando ao seu momento atual, respirando, voltando, iluminado pelo amor maior, grato por estar aqui, reunido com todas essas pessoas, em contato com essa espiritualidade da casa de Jesus Gonçalves, recebendo todas as bênçãos que neste momento recaem sobre você. Iluminado por este amor maior, agradecido, quando você estiver pronto, abra os olhos, devagar, no seu tempo, sem pressa, bem devagar. Como estão? Todos bem? Todos muito inundados pelo amor, espalhando luz e amor para todos os lados? Alguém quer falar alguma coisa? Ou preferem ficar em silêncio? Esse silêncio é o silêncio que a gente precisa ter. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva e que possamos sair daqui com muita paz em nossos corações e em nossas mentes, propagando esse amor. Muita paz. Fechamos mais um encontro de almas.
a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Esperamos vocês no próximo encontro. Muita paz a todos.